Ah, Primeiro, falando sobre mim, meu nome, AJ Limão, Antônio Jesus Limão Ervilha. Limão é meu nome apreciativo, então vocês me chamem de Limão, que eu respondo prontamente, ok? Então, Limão é o nome que eu gosto de ser chamado. Sou consultor, escritor, professor, instrutor, estou numa jornada já há algum tempo, desenvolvendo uma série de trabalhos. E na minha jornada eu comecei lá inicialmente na Flash Royal Produtos Alimentícios, uma multinacional americana, Standard Brands Incorporation. Então meu primeiro passo, uma empresa americana, uma cultura americana, conhecendo uma estrutura de uma organização bem convencional, vou falar com vocês sobre isso. Depois passei pela Santa Marina, Companhia Vidraria Santa Marina, a Companhia Vidraria Santa Marina, Saint-Gobain francesa, também uma multinacional. Insepa foi a empresa seguinte, a Kramp-Laufen, uma multinacional suíça. Depois passei por uma nacional, a Porto Belo, uma empresa nacional, capital nacional, também na área de cerâmica, como a Insepa, que eu havia passado anteriormente. Em seguida, eu passei pela Electrolux, uma multinacional sueca, e de onde, nessa época, né, fui para uma empresa nacional, a GEL Gravações Elétricas, uma empresa fonográfica, onde estava naquele momento da transformação do mercado fonográfico. E depois saio da GEL, saio da Continental Chantecler e monto minha empresa de consultoria Limão Associados. Estou no mercado já há mais de 25 anos fazendo consultoria e treinamento. Vamos falar nesse webinário, falar sobre o novo olhar das organizações. Vamos ver a gestão por contexto, a mudança completamente no processo de gestão que ocorre nas organizações em função das mudanças permanentes que ocorrem no mercado. Vamos ver as principais ferramentas que estamos utilizando nesse momento, inclusive vamos falar sobre o OKR, que é justamente o nosso objetivo, e essa ferramenta que torna a empresa mais ágil e, portanto, mais adaptável a essas mudanças. Vamos falar da estrutura e implementação de OKRs, o aprofundamento do instrumento OKR, vamos ver sobre acompanhamento de OKRs, a dinâmica dos OKR Meeting, e vamos ver as premissas para o sucesso de OKRs, vamos discutir esses pontos à medida que nós estamos desenvolvendo esse webinário. O novo olhar na organização. Vamos fazer uma analogia, primeiro aí, com a minha jornada e as empresas em que eu tenho passado e adquirido experiência. A gestão por controle. A empresa convencional, lá atrás, ela tinha uma estrutura muito rígida, muitos níveis hierárquicos, porque nessa ocasião acreditava-se que a cada meia dúzia de pessoas deveria ter um gestor. Cada meia dúzia de gestor, um outro gestor. Então a amplitude da organização era muito ampla, muitos níveis hierárquicos, e a empresa era uma empresa lenta, né? A complexidade dela era muito grande. Era uma empresa onde o caminhar dela era lento. Imagine uma criança que começa a aprender a andar, né? Então ela desequilibra o corpo e vai caminhando, e ela tem na sua estrutura muito pesada e ela caminha muito lento. Essa estrutura de organização, porque eu passei, a Flash Royal, a empresa americana, tinha essa estrutura, apesar de bastante dinâmica, muito competitiva, você trabalhava de forma competitiva, então, à medida que você mostrasse mérito, você tinha condições de você crescer na organização de maneira exponencial. Depois passo pela Saint-Gobain, uma multinacional francesa, aí já uma estrutura mais rígida, onde os departamentos eram mais rígidos e a forma das coisas acontecerem era mais lenta. E a Electrolux, uma empresa sueca também com essa estrutura convencional, que basicamente era na base do comando e controle. Comando e controle, dentro primeiro dos organogramas e depois daquele processo, né? Faça isso, deixa eu ver o que você fez. Faça aquilo, deixa eu ver o que você fez. Ou seja, basicamente a organização ela andava por um processo mais lento. Depois passa a organização por um enxugamento. Por volta dos anos 80, nós temos aí o enxugamento da pirâmide organizacional, começa a mudar os níveis hierárquicos, começa a enxugar essa pirâmide. Então, presidente e vice-presidente, elimina vice-presidente. Diretor, vice-diretor, elimina vice-diretor. Gerente, subgerente, elimina subgerente. A empresa vai ficando mais enxuta.
E, de repente, tem gerentes, chefes, supervisores, né, coordenadores, novamente enxuga aí e coloca o gerente para fazer tudo, ou, no caso, né, independente aí do gerente, o coordenador pode fazer o papel dos outros e assim por diante. Ou seja, a organização ela passa a agir de uma forma onde, deixa eu admitir aqui algumas pessoas que estão entrando, pessoal. Eu deixei no automático, mas fiz algumas mudanças aqui. Então, a empresa ela passa aqui por uma gestão com base em projetos. Ela fica mais plana. Então, há esse downsizing, o enxugamento e também empowerment. A pirâmide vai enxugando e a base da pirâmide vai ficando mais dinâmica. Os gestores agora são facilitadores e passam a desenvolver os seus colaboradores para que eles atendam às necessidades do cliente. Na estrutura anterior, menos de 1% era basicamente atendido na estrutura organizacional às necessidades do cliente. Agora, nessa estrutura, cerca de 74% é atendido, ou seja, fica mais dinâmica a organização e as pessoas da base passam a entender mais as necessidades do cliente. Novamente, nessa evolução virada aí do milênio, nós temos aí a gestão por contexto, onde Peter Drucker já tinha preconizado isso, a inversão da pirâmide, onde coloca o cliente no topo da organização, sendo que a pirâmide está invertida. Na concepção dele, basicamente era que para o cliente ter 100% das suas necessidades atendidas, tem que virar a estrutura organizacional. E aí começa a grande mudança de todo esse processo e começamos a ter dificuldades para entender com as ferramentas que nós utilizávamos para poder, no caso, conseguir esse resultado. A Geo, a Continental, ela tinha mais ou menos essa estrutura, porque basicamente o que nós fazíamos era em função do público. O público tinha que gostar do produto que nós lançávamos. Então o artista ele era consagrado basicamente se o público gostava. Caso não gostasse, evidentemente, você perdia todo o investimento que você fez naquele artista. E assim era uma base de tentativa e erros. Então, de vez em quando, acertava com o artista, fazia sucesso, que acabava financiando toda a organização. Ou, no caso, né, lançava uma série de artistas e não conseguia resultados, né, em função exatamente da dificuldade de fazer sucesso. Aqui o foco começa a inverter, é mais na dor do cliente, não necessidade, mas a dor do cliente. Já pensa na satisfação total do cliente, né, e a autonomia do colaborador. O colaborador passa a atender às necessidades do cliente à medida que surgem essas necessidades. E aí começa a surgir empresas, né, que nós vimos, como a própria Microsoft, Google, né, essas empresas, onde o mais importante é o cliente, é tudo adaptado em função do cliente. A grande mudança está exatamente no marketing. Nós tínhamos o marketing do 4Ps, né? Que nós conhecemos lá o marketing convencional, e de repente temos aqui 4Cs, onde você não tem produto. Se você tiver cliente, você cria produto, você desenvolve produto para esse cliente. Então, nós, à medida que tem cliente, nós vamos buscar soluções ou formas de como que você pode resolver para esse cliente as suas soluções. E aí tem alguns exemplos, só para ilustrar, ficar mais claro, esses exemplos. Por exemplo, no caso aí nós temos a questão do Uber, né? Lá atrás, para você tomar um táxi, você tinha que ter um número de um ponto de táxi, ou no caso uma cooperativa, e a partir do momento que tem os aplicativos, o 99, né, 99, que nós tínhamos aí também outros tipos de aplicativo, como o Easy Taxi, então fica mais fácil, mais ágil, portanto, o cliente ele é atendido de forma mais imediata. E não para por aí. De repente surge o Uber, onde a empresa não tem nem patrimônio. O patrimônio de terceiros, né, está a favor da empresa, onde atende os clientes nas suas necessidades mais imediatas, com um custo menor e um atendimento melhor. Ou seja, essas transformações de organização vêm ocorrendo ao longo do tempo. E dentro dessa visão é que surgiu a Limão Associados. Procurei justamente desenvolver a empresa a partir de problemas do cliente, né, da dificuldade do cliente que eu tinha de consultoria, e a partir daí, então, fazer a adequação de acordo com essa necessidade. Aí eu tenho que buscar uma série de ferramentas que estão acontecendo no mercado, que não são mais aquelas convencionais. Nesse momento, essas mudanças rápidas fazem com que você vá buscar essas novas ferramentas. Quando eu cheguei lá na Continental, na Gravações Elétricas, a base anterior era vinil e videocassete e cassetes.
O grande problema que nós tínhamos nessa ocasião justamente eram que nós tínhamos as piratarias. Então, o videocassete agilizou muito o processo e começou a ocorrer muita pirataria. Surgiu então aí os CDs, foi o momento que eu estava justamente na Continental. 87 aí é quando surgiu no Brasil, mas não quer dizer exatamente o momento que nós estamos já utilizando o CD. Por volta dos anos 90 que nós começamos a utilizar, e aí o processo é muito acelerado. Começa a matar o vinil, começa a matar o videocassete, e os CDs começam a entrar no mercado de maneira mais ágil. No caso, os CDs, eles triplicavam a cada ano, em termos de gravação, né, das nossas músicas para colocar no mercado, e os lançamentos eles eram cada vez mais adequados, mas era um preço muito alto. Eu, para lançar o primeiro CD de música sertaneja, né, eu fui fazer esse CD na Coreia, na LG, onde era muito mais barato eu enviar o DAT, produzir os CDs, eles exportarem para mim os CDs, e a partir daí eu coloco no mercado. Para fazer no mercado nacional custava $10, e eu mandando fazer na outra parte do mundo custava $1 para poder baratear o produto para colocar no mercado. Então começa a ver essas transformações, cada vez mais o mercado aí imprevisível, e surge também aí por volta de 1995, essa é uma data também no Brasil, surge a MP3. Aí o MP3, quando ele surge, começa a aparecer realmente que é uma grande revolução, mas com o Napster e outros tipos de plataformas, começa a popularizar mais ainda a questão relacionada à pirataria. E tem grandes processos, as indústrias fonográficas têm grandes dificuldades no mercado, até que surge lá na frente, em 2014, o Spotify. Em 90, quando eu estava na Continental, eu falei para o presidente da empresa que eu imaginava que CD ia morrer, que nós não teríamos mais isso. Eu imaginava que teria uma central onde você programava as músicas que você queria para você poder ouvir na sua casa. E na época o presidente me disse, Limão, você é louco, né? Ele não imaginava alguma coisa acontecer assim. Pessoal, questão de 14 anos, né, surge lá na frente, um pouquinho mais, 20 anos, surge a Spotify e muda exatamente esse contexto todo de mercado. E o que ocorreu, né, em função disso, foram que as indústrias fonográficas acabaram. Ou seja, isso caracteriza, esse exemplo que eu estou colocando para vocês, essa mudança muito rápida, né, imprevisível e dinâmica do mercado. E aí começa a surgir uma série de ferramentas ágeis na experimentação e contexto. Não é mais aquela estrutura de gestão convencional. Surgem metodologias ágeis, como Kanban, Lean, Scrum e outras, né, que nós conhecemos aí no mercado, e muitas empresas começam a utilizar ferramentas práticas, né? E aí Google, LinkedIn, Walmart, o próprio Spotify, Airbnb, começam a usar uma ferramenta que potencializa essa agilidade de mercado. E o que essas empresas têm em comum é justamente essa ferramenta OKR, que surge lá atrás, né? Com John Doerr, quando ele vem para a Google com 40 funcionários, de repente, né, ela cresceu de maneira exponencial, onde é a Google que nós conhecemos hoje, e a ferramenta básica de gestão é justamente o OKR, e daí popularizou para o resto do mercado e passou a ser uma referência, um exemplo para todas as demais organizações no mercado. E aí nós temos um novo olhar das organizações. Então, hoje nós não temos aí uma liderança, né, no caso lá atrás, pelo comando, mas é basicamente liderança por contexto. Depende muito do contexto para você poder, no caso, liderar pessoas, conseguir resultado de pessoas. O alinhamento agora é de propósito, não é mais por controle. Antigamente, tinha uma política rígida de comando e controle, então nós alinhávamos tudo em função exatamente daquilo que se esperava na organização. Hoje é propósito. Tem que juntar as pessoas em cima de um propósito para poder ter resultado delas. Gestão por contexto e não mais convencional, ou seja, hoje nós temos que adequar as mudanças que ocorrem no mercado. Para nós termos uma ideia, lá atrás nós tínhamos a empresa convencional, como eu falei para vocês, né? Pesada, lenta, onde a gestão era basicamente convencional por comando e controle. É lenta, dando os passos, depois nós temos a empresa enxuta,
era exatamente o mesmo processo, só que agora era velocidade, era correr. Então você corre, você pode desequilibrar o corpo, você para, volta a equilibrar novamente para você voltar a correr. E quando nós falamos hoje desse novo contexto das empresas nesse mercado que muda constantemente, o princípio é do giroscópio, é da bicicleta, não é? Para você poder manter o equilíbrio, você tem que estar acelerado. Então, quanto mais acelerado você está, mais controle você tem do processo. E as empresas começam a adotar, e eu, evidentemente, com todas essas mudanças, apesar da experiência toda lá de empresa convencional, passando por empresa plana, então busco ferramentas para poder adequar a esse momento. E tem alguns casos, alguns trabalhos que desenvolvi e que vou colocar para vocês, inclusive, um testemunho de um deles sobre a aplicação de OKR, sobre essas novas ferramentas que nós colocamos no mercado. Vocês poderão acessar meu site, lá na parte de cases, vocês vão ver uma série de cases, e esse é um dos cases que nós temos lá, que eu vou justamente nesse momento, né, compartilhar com vocês aqui. E em 2016, Tudo bem nós agora? tínhamos um grande objetivo, uma grande meta: transformar os nossos educadores em gestores educacionais. Mas tinha uma levada junto, que eu tinha que conduzir também os meus líderes administrativos, que já tinham um pré-requisito da gestão, mas que houvesse esse caminhar junto, para que a escola estivesse bem alinhada. E isso foi um motivo de muita preocupação nossa, porque tínhamos que achar alguém muito especial. Tínhamos que achar um formador educador, e não alguém que apenas trouxesse conhecimentos técnicos, mas que entendesse o tempo de cada um de compreender essa teoria. E nós conhecemos o Limão, e essa parceria cresceu, explodiu, e os resultados foram muito satisfatórios. Ao longo desse período, nós tivemos encontros coletivos com mais de 70, 80 líderes, e atendimentos pontuais para um nível de ensino ou um colaborador que precisava acompanhar o grupo. Para que se tenha ideia, nós começamos nessa formação com assuntos bem básicos da gestão, e hoje, eu considero uma fase madura do nosso projeto, toda a nossa parte estratégica, para quem conhece vai entender o que eu estou falando de complexidade, os nossos líderes já estão trabalhando no formato de OKRs. E isso é muito gratificante, porque a condução dos projetos tem sido cada dia mais precisa. Ok, então esse é um testemunho aí que nós temos do Cadu. Ele é diretor da Agathos. A Agathos é uma organização onde tem uma série de colégios, faculdade, né? E essa é uma empresa que ela congrega diversas unidades de organizações. Então, quando nós começamos a fazer esse trabalho lá, basicamente, o que nós estávamos fazendo era tornar os coordenadores pedagógicos, em que eles fossem realmente gestores estratégicos. E aí começa toda essa mudança, porque a empresa ela é bem convencional, era convencional, e nós tínhamos que criar uma agilidade no processo. Então nós fizemos uma transformação, basicamente, dos líderes, né? E onde eles mesmos fizeram todo o planejamento estratégico. Nós usamos BSC, Balance Scorecard, eles desenvolveram, na verdade, eu só orientei o trabalho deles, e eles conseguiram, com isso, montar o planejamento estratégico, e a partir daí, as OKRs foram as ferramentas aí para poder, no caso, tornar real essa estrutura, esse planejamento. A Agathos foi feito um trabalho assim, aí nós tivemos a Tanques BR, essa aqui é uma empresa de engenharia, vocês vão ver, tem depoimento, inclusive, no meu site, vocês poderão olhar no meu blog, onde tem esse depoimento, e o case que foi apresentado lá. É uma empresa que ela queria mudar a cultura. Basicamente, ela tinha uma forte missão, uma forte visão, e eles não tinham aí uma estrutura de foco em resultados, né, como conseguir resultados da sua equipe. Então nós estruturamos, evidentemente, passando inicialmente por todo um projeto onde eles fizeram o planejamento estratégico, nós orientamos esse trabalho todo. Havia inicialmente um descrédito por parte deles, porque já tinham passado por uma experiência anterior em termos de BSC, e eles não viram qualquer resultado, mas quando nós colocamos, depois de feito o BSC, nós colocamos o OKR,
O próprio diretor, um dos sócios, né, ele mencionou para mim, Limão, agora eu vejo todo o sentido naquilo que você está fazendo. E o resultado foi incrível. Mesmo nesses momentos de crise que nós passamos aqui com a pandemia, eles conseguiram as metas que eles haviam proposto. Evidentemente, nós tínhamos começado lá atrás, em março do ano passado paramos com a pandemia, paramos e aí voltou novamente em junho, porque eles entenderam que deveria continuar esse processo. Então, continuamos o processo e as metas foram atingidas, já que eles tinham em carteira uma série de pedidos e a questão era entregar tudo isso para poder, no caso, manter a empresa faturando e nos altos graus de resultado. E nós conseguimos, com a implantação, da mesma forma que foi com a Agtos, nós conseguimos implantar essa cultura de gestão estratégica por meio de um plano de metas. Esse é um trabalho. O outro trabalho também da Balagro, tem um depoimento também, vocês vão ver lá no meu site, o case também está lá, e esse trabalho foi feito mais na área de vendas. Então, nós aplicamos o OKR na área de vendas. Ele tinha uma necessidade de trabalhar justamente as metas para poder atingir o resultado, eles tinham feito um investimento muito grande, onde eles tinham que conseguir um nível de faturamento que pudesse pagar o FINAME desse investimento na planta, e a partir daí nós desenvolvemos junto aos gerentes, preparando os gerentes e depois então os vendedores, como que eles trabalhavam, levantavam o potencial de clientes, a cobertura do território e a penetração de vendas, e usamos aí como ferramenta básica a aplicação do OKR, e o resultado também foi incrível. Tem depoimento deles mostrando que eles conseguiram os 25% que eles pretendiam, mesmo atravessando esse momento de crise. Então, alguns depoimentos sobre trabalho desenvolvido e mostrando que realmente essa ferramenta ela é poderosa, ela consegue resultados incríveis. Vamos entrar então na questão do OKR, nessa introdução, para ter uma ideia geral sobre o contexto das ferramentas que vem surgindo, as mudanças na organização e essa dinâmica na organização muitas vezes não é ainda compreendida, mas o uso dessas ferramentas ágeis que estamos no momento acessando e também usando aí as OKRs, mostra que é possível, em momentos de grandes mudanças, nós conseguimos resultados incríveis. E aí tem essa massa, o John Doerr, né, um criador aí da OKR. Ideias são fáceis, a execução é que é tudo. Aparentemente, o OKR é algo muito simples. Porém, quando você vai implementar, você sente uma complexidade, porque por ela ser simples, e para você montar e conseguir os resultados que você pretende, precisa, acima de tudo, de muita disciplina. Primeiro é o seguinte, a questão de estratégia. Geralmente, quando eu posso, eu começo com uma estruturação de um planejamento estratégico para você implementar o OKR, que fica muito mais consistente. Então, aquilo que acontece no BSC, que vocês têm lá aquela perspectiva financeira, perspectiva de mercado, perspectiva de processo e perspectiva de pessoas. Não. O Pedrinho, não o Pedro lá. Tem um microfone aberto, por favor. Tem um microfone aberto, pessoal. Então, no caso, para fazer essa tradução, fica muito mais consistente. Então, eu faço, para cada área, eu procuro reproduzir essas perspectivas. Então, as OKRs são montadas sempre com a perspectiva. Qual é a parcela daquela área com relação ao mercado? Qual é a parcela daquela área com relação à financeira? Qual é a relação daquela área com questão de processos e qual é a relação de pessoas. E nós montamos o OKR com esse direcionamento. Aí fica muito poderoso, fica muito forte, que nós conseguimos alinhar todo mundo para essa direção e o resultado realmente acontece de forma incrível aí. Porém, é possível você implementar o OKR, mesmo que você não tenha um planejamento estratégico. Basta você definir a estratégia, qual é a estratégia que nós vamos, no caso, desenvolver. A partir dessa estratégia, você pode montar os OKRs, sempre fazendo direcionamento. A essência do poder das OKRs é que nós conseguimos, com ela, criar prioridades naquilo que deve ser feito realmente na organização. Então, cada ação que é feita no presente tem a ver com o futuro, ou seja, com a estratégia. E o momento em que eu faço aquela ação no presente, ele está conectado com o futuro, ou seja, as coisas realmente acontecem em função dessa mudança de pensamento. A gestão deixa de ser operacional para ela ser uma gestão realmente estratégica. Essa é a síntese desse ambiente para nós podermos trabalhar o OKR. Então, prioridade é
fixa realmente qual é a prioridade, o que nós queremos em termos de estratégia. E a partir daí, todas as áreas, todas as pessoas estão focadas, procurando exatamente essa direção. O comprometimento ao envolvimento de todos, ou seja, todos ficam ligados no objetivo que se pretende alcançar. Outra questão importante, o alinhamento das equipes, a transparência e a colaboração. Como nós vimos, a mudança da organização, cada vez mais a base da pirâmide ela está empoderada. E quando você tem a pirâmide invertida, as pessoas que têm contato direto com o cliente, eles têm que estar muito bem alinhados com tudo que ocorre na organização. Os gestores e os diretores da organização são apoiadores para que aconteça a estratégia na base. Então, fica muito mais ágil a organização. E à medida que eles compartilham seus objetivos, né, as suas metas, e cada vez que eles vão executando isso de forma disciplinar, eles vão conseguindo, portanto, essa transparência e essa colaboração. Outro ponto importante, cada colaborador, cada área tem a responsabilidade pelos resultados e o acompanhamento delas. Ou seja, todo mundo está comprometido e estão responsáveis com aquilo que está acontecendo em função, lá na frente, dos objetivos estratégicos, das metas que você pretende alcançar. E a partir daí gera uma confiança na equipe, né, e passa a sonhar alto. E o objetivo, né, passa a ser grande. Então, eles não têm medo de assumir qualquer objetivo, porque gera uma confiança muito grande na equipe e as pessoas sentem que realmente estão contribuindo com o resultado da organização. Há um engajamento muito forte. A estrutura da OKR é essa daqui. Basicamente, são os componentes fundamentais, não é? Objetivos, que é o que nós queremos, não é? O Key Results, que é estamos atingindo, estamos no caminho certo, e as ações, o que faremos para atingir. Em síntese, o OKR quer dizer exatamente isso, bem simples para nós podermos explicar, bem simples para a gente poder aplicar. A questão do objetivo, né, dos KRs, Key Results, e no caso das ações, é você usar essa fraseologia para poder entender. Eu vou, né, aqui o objetivo, medido por esse conjunto de Key Results, de metas, fazendo essas ações. Essa é a estrutura para você montar o OKR, para você conseguir os resultados que se pretende em termos de organização. A forma de você montar isso, dá um exemplo de um OKR aqui. O que nós queremos, né, o que queremos? Por exemplo, proporcionar uma experiência de atendimento marcante para os nossos clientes. Estamos atingindo? Quer dizer, o KR vai mostrar se você está na direção certa. E aí, então, qual seriam os KRs para você fazer, para chegar nesse objetivo? Temos o KR1, aumentar o número de feedbacks positivos e elogios de 15 para 90, reduzir o número de reclamações de 30 para 4, reduzir para 50 minutos o tempo médio de atendimento, aumentar o nível de satisfação de 35 para 65 NPS, Net Promoter Score, uma medida de satisfação do cliente, não é? Então, vai ficando específica aquilo que você deve fazer em cada um das suas metas, os seus KRs. E aí entra exatamente as ações. O que faremos para atingir? Então, cada uma dessas ações deverá estar ligada a um KR. Por exemplo, modificar o layout da recepção, simplificar o formulário de visitas, criar storytelling para as fases de atendimento, instalar o cliente na sala do coordenador e assegurar o conforto dele para poder ser atendido e fazer o fechamento, se assim for o caso. Ou seja, essa é a estrutura de um OKR completo, como é que se monta, respondendo essas perguntas para tornar claro e objetivo. E aí tem alguns exemplos que eu quero colocar para vocês. No caso aqui, ó, vamos colocar um exemplo simples, né, para nós podermos entender. O meu objetivo é, eu vou mergulhar e explorar os encantos do fundo do mar em Ilhabela. Geralmente, quando eu coloco objetivo, ele não é um objetivo direto, curto, ou seja, muito sintético. Nós procuramos criar um certo encanto, né, no objetivo para inspirar as pessoas. Então, os objetivos devem ser inspiradores. Então, você constrói o objetivo de uma maneira que inspire as pessoas. Medidos por, vamos ver um exemplo aqui, ó. Mergulhar e explorar os encantos no fundo do mar em Ilhabela. Aí coloco alguns key results como esse daqui. Deslocar com meu carro 400 quilômetros, economizar 3 mil, né, reais para poder fazer a viagem. Agendar o período de férias. Esse é um dos erros que acontece nos KRs, porque quando você faz isso, nesse caso aqui, apesar de você ter números, mas são ações.
Então, não deverá estar aqui no Key Results, deverá estar exatamente em ações. E aí entra a construção, essa engenharia do OKR para você tornar a ferramenta poderosa para conseguir os resultados. Vamos ver aqui outro exemplo. Mergulhar e explorar os encantos no fundo do mar em Ilhabela, né? Vamos colocar um QR, somente um Key Result. Reduzir a distância de 400 para 0. Então, 400 km a distância, 400 para 0. Tem que ser bem claro, você tem que partir de um baseline para um target. Quando você coloca isso, né, reduzir, aumentar, obter, tem que sempre ter um baseline e um target para você poder atingir. Esses dois elementos são fundamentais. E as ações deverão estar exatamente para poder alcançar esse KR. Né? No caso, essa meta que foi colocada para você poder chegar até Ilhabela. Por exemplo, negociar o período de férias com a empresa, aí são ações. Reservar hotel próximo à praia, marcar aulas de mergulho com o instrutor, providenciar a revisão do carro, por exemplo, economizar 3 mil, aí cabe, não é? Porque você está trabalhando as ações para você poder realizar aquele KR que está especificado lá na frente. Novamente, está aí a estrutura, né, os componentes fundamentais do OKR. Vamos ver aqui um pouco mais de objetivos, tornar mais claro a questão de objetivos. Então, objetivo, o que faremos? O objetivo ele deve ser qualitativo, não é quantitativo. O quantitativo você vai colocar no KR. Então, qualitativo, aquela questão do inspirador que eu falei para vocês, né? Não é dizer exatamente o que você quer, mas tornar pelo menos uma referência, uma inspiração para as pessoas. Claro e de fácil entendimento. Outro ponto importante no objetivo. O prazo, o acompanhamento, a revisão trimestral, que normalmente é feito no OKR, né? A responsabilidade, né? Aquele que vai ser responsável ou que vai fazer exatamente as ações para chegar lá. Então, vamos ver aqui alguns objetivos. Ser a melhor empresa do setor. Está colocado aqui um objetivo, mas ele é inspirador? Ele está envolvendo outros fatores, né, que você precisa para você definir um objetivo? Então, simplesmente uma declaração muito racional, muito direta para aquilo que você pretende. Outro aqui, ó, reduzir os desperdícios. É inespecífico, é muito abrangente, não está muito claro o que você quer dizer exatamente com relação a desperdícios. Outro ponto, elevar o nível de faturamento, da mesma forma. Então, esses objetivos não ajudam quando você monta um OKR. Finalizar o projeto Y, torna-se muito inespecífico. Como é que se torna um objetivo melhor para cada um desses que nós estamos colocando aqui? Por exemplo, ser a melhor empresa do setor. Então, seja específico, ser top of mind no segmento de tanques parafusados no Brasil. Ou seja, torna específico, claro, né, inspirador e deixa realmente o objetivo muito fácil de ser entendido. Outro exemplo, reduzir desperdícios. Como é que eu posso escrever esse objetivo? Reduzir despesas com a frota de carros sem diminuir o nível de serviços da montagem e engenharia, por exemplo. Né? Então, você torna mais abrangente, mais claro e colocando os elementos fundamentais para você poder atingir o objetivo. Outro exemplo, elevar o nível de faturamento. Muito genérico. Como é que eu torno mais específico? Aumentar a participação de tanques parafusados em outros segmentos. Tanques soldados e tanques de concreto. Né? Então, tem todo um direcionamento de um objetivo para você poder aumentar aí o nível de faturamento. Finalizar o projeto Y. Que projeto Y é esse? Reduzir o número de retrabalho nas obras relacionadas com os projetos pouco detalhados. Ou seja, os objetivos devem ser claros, fáceis de entender, inspirador, né? Nortear realmente as KRs que você pretende desenvolver para poder chegar até lá. Vamos ver agora a questão dos KRs, né? Vamos ver aqui os Key Results. Estamos atingindo, como é que nós construímos isso? Vamos ver alguns elementos aqui importantes. Então, Key Results. Aí são quantitativos. Objetivo, nós vimos lá, qualitativo. Aqui, quantitativos. Mensurável. Tem que ser possível você medir. Linha base e target. Ok? De onde eu vou sair, para onde eu vou. Não mede ações ou atividades. Aqui são metas. Ações e atividades não é aqui. Aqui, basicamente, são metas, né? Key Results. Então, por exemplo, atingir o índice X na métrica A.
ok? Então, isso é um Key Result. Aumentar a métrica B de X para Y, baseline e um target. Essa é a essência para você montar um Key Result. Reduzir a métrica C de X para Y, novamente. Ok? Tem aqui o baseline e tem aqui o target. Manter a métrica D em X. Nesse caso, né, manter é você conseguir numa situação, por exemplo, como essa nossa de pandemia, a métrica D em X, já que tem oscilação, tem queda, então há um esforço muito grande para você manter. Essas palavras são bases para você montar QR. Atingir, aumentar, reduzir, manter, ok? Elas são fundamentais para você poder, no caso, desenvolver os QRs. Vamos ver aqui, ó. Lançar a mentoria OKR em nível nacional, por exemplo, um QR para você poder desenvolver. Fazer 10 postagens no Facebook e Instagram, tema mentoria para comunicar o lançamento. Outro QR, enviar 3 notificações para usuários cadastros. Terceiro QR, treinar 5 pessoas na central de atendimento. Isso são QRs, pessoal? Isso são Key Results? O que vocês acham? Pela explicação anterior que eu dei para vocês. Surge alguma dúvida para vocês? Com certeza, não é isso? Então nós temos um erro. Estou aqui no QR colocando ações. Isso são ações. Não vai aqui nos QRs. Ações vai exatamente lá, né, na parte das ações. Nesse caso não cabe aqui. Novamente, vamos ver o correto aqui. Lançar a mentoria em OKR em nível nacional. QR 1. Atingir 5.000 usuários na primeira semana. Ok? Esse é um QR interessante. Aumentar o índice de rating de 3 para 4,5. Ok? Tem aqui baseline, tem um target. Obter 55% de resposta nos leads captados. Ok? Então, aqui está claro. Então, essa é a forma de você construir. Para cada objetivo, temos que ter aqui as metas, né, os QRs, que levem exatamente nesse objetivo. Há algumas observações aí importantes, né, para vocês nessa questão. Primeiro, questionar sempre. Estamos atingindo o objetivo proposto? Se nós não estamos atingindo o objetivo proposto, possivelmente o QR não foi bem construído. Tem algum tipo de erro no QR. Então, é importante fazer uma revisão. Se não tem esforço, não é OKR, é processo. Há uma constante, nós percebemos isso quando vamos montar OKR nas empresas, as pessoas colocam um processo. O que você vai fazer na sua área? Coloca o processo, o que eles já fazem. Se é o que eles já fazem, isso não é um OKR, é um processo, já existe. O OKR sempre exige um esforço, o OKR sempre tem um desafio, ok? O OKR sempre tem uma forma de você atingir alguma coisa que foi desafiada lá na frente. Trabalhar 3 a 5 KRs por objetivo. Então, cada objetivo, 3 a 5 KRs. É importante vocês pensarem assim, 1 objetivo, né? 4 QRs, 4 ou 5 ações. Dessa forma, você tem um QR consistente. Usar métricas que podem ser medidas com frequência, não métricas que você pode medir só de vez em quando. Então, essa frequência é importante para você saber se você está realmente no caminho certo, se você vai atingir o objetivo proposto. Vamos verificar agora a questão de ações. Como é que nós construímos isso? Ações são iniciativas, tarefas, passos, né? Entregas, projetos, testes. Não é top-down, é do time. Quem faz as ações não é a direção, não vem de cima, é basicamente o time. Geralmente, as ações estão dentro de sprint, né? Dentro do Scrum, da ferramenta ágil Scrum. Então, um sprint, ou uma etapa de um projeto, seria, no caso, ações para você poder contemplar. Vamos verificar aqui, lançar a mentoria OKR em nível nacional, ações. Vamos ver as métricas de controle. Quando eu falo de fazer postagem no Facebook e Instagram para comunicar o lançamento, né, eu vou trabalhar aí, no caso, como métricas de controle, número de postagens, número de visualizações, número de engajamento, ok? Então, essas ações, o que você poderia colocar de métrica seriam esses elementos aqui. Um exemplo 2 aqui, enviar notificações para usuários cadastrados. Então, que tipo de métrica de controle que eu posso usar, que eu posso verificar sempre?
o push, enviados, taxa de abertura daquilo que foi enviado, uma forma de você fazer a medida. E 3, treinar profissional para atendimento e suporte. Né? O que eu posso medir? Que métrica de controle eu posso utilizar aí? Número de pessoas treinadas, nota de avaliação do treinamento e assim por diante. Então, as ações são construídas dessa forma, né? Sempre com métricas de controle que sejam frequentes e que você possa fazer isso, visualizar para ver se você está exatamente no caminho daquilo que você pretende. Em linhas gerais, seria isso daí. Os erros comuns. Objetivo, lançar a mentoria de OKR em nível nacional. Então, colocam lá, conseguir 100% de projeto de mentoria concluído. Pessoal, não mede sucesso, né? Não são key results. Conseguir 100% do projeto de mentoria finalizado. Então, projetos não são KRs. Projetos vão entrar lá nas ações, ok? Então, essas questões todas devem ser observadas quando você constrói um OKR. Para você montar o OKR, você parte de estratégias, caso você não tenha, ou você faz um planejamento estratégico. Se não tem um planejamento estratégico, se você tem estratégicas gerais, já dá para você criar todo o embasamento. Porque eu estou fazendo o alinhamento dos OKRs em função das estratégias. Eu vou ter outros OKRs táticos, né? Porém, eles estão sempre ligados no objetivo final, que é justamente a estratégia da organização. Se eu tiver um planejamento estratégico, evidentemente fica muito mais consistente quando eu monto todo um projeto de OKR para conseguir resultado. É importante, quando for fazer isso, fazer uma revisão de ideologia, visão, missão, valores, não é? Então é frequente trabalhar isso nas organizações, porque muitas vezes tem a visão, missão e valores da organização, mas elas não têm consistência, ou não está se praticando aquilo. Então uma das coisas que nós fazemos é fazer essa revisão sobre visão, missão, valores. Ocorreu isso, né, nas organizações Agathos, nós vimos lá, aconteceu isso no caso lá da Tanks, né, e isso deve ocorrer porque deve ficar claro que exatamente tem essa visão, missão, valores. No caso da Tanks, eles não tinham clareza sobre a visão deles, mas era tão forte a missão do pessoal que aí ficou relativamente fácil montar todas as OKRs. Eles eram muito engajados, eram engenheiros, né? A maioria deles, engenheiros, eles eram muito focados e interessados naquilo que faziam. Não tinha uma visão clara, mas eu precisei tirar isso, de alguma forma, dos sócios, pelo menos numa visão um pouco mais curta. Conseguimos, né, de 3 anos, para poder fazer, então, as metas de ano, para poder, então, montar os OKRs, estratégico no caso. Então, de alguma forma, eu preciso dessa visão. Se não tiver, é importante revisitar, rever ou tornar consistente a visão, missão e valores da organização. A visão da empresa, 5 anos seria ótimo, 3 anos já dá para você trabalhar e 1 ano. Porque muitas vezes você está executando ou desenvolvendo os OKRs na organização, desenvolvendo metas, porém essas metas não vai ser possível você atingir no ano. Então, por isso, eu tenho que ter um horizonte maior. Esse é um dos pontos que se trabalha. Ocorreu em algumas organizações, por exemplo, que eles montam lá qual é o objetivo do ano. E é tão intenso, a quantidade de objetivo é tão grande, que é muito claro para quem chega de fora, né, o consultor, o mentor, para fazer o trabalho, e verifica que aquilo não é possível fazer em um ano. E o que acontece? Eles fazem um contrato de gestão, né, com os acionistas ou com os mantenedores, no caso de alguma entidade educacional, e eles não conseguem entregar isso no ano. Então, quando você tem um horizonte de 3 anos, lembra que nós começamos aqui a falar? Você tem que fazer a priorização, o que você vai fazer neste ano para conseguir. Então, nós conseguimos, neste ano, então, vamos fazer isto. E as OKRs estão baseadas exatamente na estratégia deste ano. Lógico, as outras que eu devo fazer, eu vou fazer a contemplação nos anos seguintes. A empresa dificilmente realiza tudo em um ano. Se ela tem alguma coisa para realizar uma missão maior, uma estratégia maior, ela precisa de um horizonte um pouco mais ampliado para poder fazer isso. Então, por esse motivo que é importante você ter uma visão pelo menos de 3 anos para você poder fazer o trabalho. 5 anos seria ótimo para conseguir alinhar tudo dentro daquilo que você pretende para conseguir o resultado. Analisar o ambiente interno e externo, aí você pode usar uma ferramenta como o SWOT, né? Se utiliza para você examinar tudo isso, e aí em seguida vem os OKRs, né?
Objetivo estratégico, 12 meses. Objetivos táticos se faz trimestrais, né? Então, esse tático, nós renovamos ele, faz toda a revisão trimestral e você vai trabalhando para que ele fique dentro do ano, consistente, de acordo com a estratégia. O resultado-chave, indicadores e metas, conforme nós já comentamos aí com vocês, né? E as ações-chave para vocês poderem, no caso, saber exatamente quais são as iniciativas para poder, então, ocorrer aquele QR e assim conseguir o objetivo. Se tiver um pensamento, né, dessa forma aqui, você consegue montar os OKRs estratégicos e depois fazer o desdobramento de maneira tática para que você torne consistente todo o trabalho que você está desenvolvendo. Então, é fundamental a perspectiva financeira, e aí entra, né, alguns elementos, margem de contribuição, EBITDA, lucro bruto, cash flow e uma série de coisas, clientes, o que se pretende, né, em termos de imagem da empresa, satisfação, atendimento, nichos, negócios, processo do negócio, gestão e suprimentos, processo pedagógico, no caso, né, que nós temos o exemplo da empresa educacional, qualidade e melhoria contínua, e pessoas, desenvolvimento, capacitação, e assim por diante. Imagine que quando você pensa dessa forma, ele é tão simples, quanto você sair de uma empresa e você querer montar um negócio próprio. Então, você vai montar uma lojinha. Quando você tem a lojinha, para você é muito claro tudo que você quer da organização. Então, você precisa de faturamento financeiro, ok? Você está lá, abriu a loja para isso. Para você ter faturamento, eu preciso de cliente na loja. Preciso trabalhar a questão do mercado, cliente. Então, o cliente precisa vir na loja. Para você poder, no caso, atender esse cliente, tem que ter um processo de compra do produto, estocagem do produto, ok? É um processo de venda, um processo lá de financeiro, caixa, né? E assim por diante. Tem todo esse processo para você poder, no caso, gerenciar a sua lojinha. E pessoas. Então, quem vai fazer o atendimento ao cliente? Então, tem que desenvolver essas pessoas. Quando eu sou dono, tudo aquilo que eu penso, eu consigo traduzir. Se minha loja é pequena, eu consigo fazer tudo isso aqui. À medida que a loja começa a ampliar, eu começo agora a dividir essas tarefas. De início, eu tenho que contratar pessoas para poder treinar, para poder atender o cliente. Para ele poder atender o cliente tão bem quanto eu atendo, eu preciso passar a minha visão do negócio, né? E qual a missão que ele tem para poder fazer isso. Então, começa aí a você montar, no caso, as OKRs a partir de pessoas, que é justamente para traduzir toda a estratégia que você tem de negócio, toda a visão que você tem do negócio, né? E à medida que vai tornando cada vez mais complexa a organização, abre filiais e tal, eu tenho que ter um processo que você consegue multiplicar. Essa loja que eu estou aqui gerenciando, mas vai ter uma outra loja que vai ter outro gerente, como é que isso aí pode ser, no caso, gerenciado e conseguir resultado? Então, tem que ter um processo já testado que seja consistente para poder desenvolver. E os clientes, sempre buscar os clientes e trazer, no caso, né, o cliente para a loja para poder gerar aí a parte financeira. Então, é tão simples quanto isso. Então, quando nós trabalhamos OKR nas áreas, eu procuro fazer com que as pessoas pensem dessa forma, que a área da pessoa é exatamente uma lojinha, está montando o negócio dele. Então, para ele poder manter a lojinha dele, o negócio dele, a área dele funcionando, o que ele tem que pensar? E nós trabalhamos essas perspectivas aqui, que é exatamente a emprestado do BSC, Business Scorecard, né? Então, perspectiva financeira, perspectiva clientes, processos, pessoas. Fica muito fácil você montar o OKR a partir do momento que você tem clareza sobre essa montagem de perspectivas conforme o BSC te alimenta. A questão dos objetivos, né? O objetivo, ele tem que gerar um certo desconforto. Se não gerar desconforto, não é objetivo bom. É comum chegando nas empresas, e como as pessoas é que montam os seus objetivos, né, que é bottom-up, então as pessoas que montam para depois ser validado, né, para o top, então aí no caso as pessoas colocam objetivos confortáveis, que eles conseguem atingir. Se não gerar dor, se não for desconfortável, não é um bom objetivo. Então o objetivo tem que gerar uma sensação de desconforto. E aqui entra um conceito no OKR que é 70% é o novo 100%. Quando nós colocamos metas, nós procuramos colocar metas que nós vamos atingir, só que nós temos aqui duas referências. Temos o Moonshots e temos o Rough Shots. Quando eu coloco Moonshots, seriam as metas alongadas.
aquela que o 100% está muito distante, né? É muito além do limiar e até que parece, né, é impossível atingir. O sucesso significa você atingir 60%, 70%. Então, quando tem remuneração a partir de OKR, eu faço isso nas organizações, apesar de ter uma corrente que não aprova esse tipo de orientação, mas é muito interessante você fazer atrelar, se tem uma política de bônus com o OKR. Então, aí nós colocamos a meta, o 100% na faixa de 60%, 70%. Porque quando você mira mais longe, a tendência é você fazer um esforço maior para você conseguir. Tem alguém com o microfone aberto, está produzindo um som. Por favor, feche o microfone. E o roof shots seria, no caso, metas mais... são difíceis, mas são realizáveis, mais realizáveis, são mais próximas, né? E aí o sucesso dessas metas é o 100%. Então, dois tipos de pensamento quando você estabelece os OKRs, né? Quando você está montando, portanto, essa metodologia de OKR. Moonshots, que são metas alongadas, e o roof shots são metas que são atingíveis, são 100%. Existe uma mecânica para você poder montar isso, evidentemente depende um pouco mais de tempo, nós podemos explicar para vocês. Os KRs devem ser desafiadores, né? E isso daqui deve indicar exatamente como é que nós estamos com relação aos OKRs. Essa marcação eu utilizo para poder ficar mais didático, mais fácil, para poder atingir as metas, né? E para fazer o controle. Então, aqui de 0 a 25%, né, não houve progresso. Então, de 26% a 50%, há um certo progresso. De 51% a 70% é o que queremos alcançar, é uma meta desafiadora, né? Então, as metas estão mais dentro disso aqui. E quando chega no 100%, significa você quase dobrar o bônus, né? Ou, no caso, se você tem remuneração pelos objetivos, que é quase impossível de ser atingida, mas você consegue, evidentemente, chegar bem próximo dessas metas. Eu utilizo no processo de OKR essa forma para poder trabalhar. Então, tem aqui o objetivo, os resultados chaves, o Key Results. Então, aqui nós temos 4, um objetivo, 4 Key Results, e depois ações chaves, né? Quais são as ações que eu devo desenvolver aqui para conseguir, então, esses resultados? Então, essa é a estrutura que eu trabalho. Aqui sai o objetivo trimestral, sai do objetivo anual, evidentemente, né? Que está ligado ao objetivo estratégico da organização. E no meu controle, quando está preenchendo aqui, cada uma dessas que é preenchida, por exemplo, eu consegui realizar essa KR aqui. Quando eu coloco um X, ela vai pintar de vermelho, por exemplo. E se você clicar aqui no dashboard, vai aparecer no dashboard, que eu vou mostrar para frente aqui, aonde você está com relação ao OKR. É um sistema que nós trabalhamos com base na organização. Existe no mercado muitos aplicativos, né, muitos programinhas para você poder trabalhar o OKR. Só que aquela história, você vai ter que adaptar aquela metodologia que eles colocaram lá, como é que você preenche aquilo. E muitas vezes não é amigável, né? Não fica amigável para você colocar a sua organização. Eu procuro trabalhar de acordo com a organização, com as dificuldades e problemas, o setor, trabalhamos até a área de vendas específicas com OKR, para poder fazer a adequação para atingir o resultado. Veja só, quando nós montamos o OKR, nós envolvemos até a diretoria. Esse aqui é um OKR de diretoria, né? Como é que está montado. No caso, temos aqui, ó, atingir, aumentar a margem obtida, né, do período, e o KR2 aqui, atingir e aumentar a meta de faturamento do ano. Então, no caso, os diretores, né, 50% cada uma das metas, esse aqui seria o 100% dele, e cada uma dessas metas, o critério de você fazer aqui as métricas, né, é diferente, evidentemente, do que eu passei para vocês, da metodologia. Essa aqui é uma adequação de acordo com a realidade da empresa. Então, você vai criando as adequações de acordo com a realidade da empresa. Então, a forma que está construído os KRs aqui é ligeiramente diferente da metodologia corriqueira que se ensina, como eu passei para vocês agora há pouco. E aí entra as ações-chave para poder atingir aquilo. Então, cada KR tem aqui as ações-chave correspondentes. À medida que atinge esse KR, vai atingindo aqui um percentual de faturamento, por exemplo, né? Aliás, de EBITDA, e aí vai crescendo 90, 95, 100 e assim por diante.
Um outro exemplo, aqui mais completo, né? Eu coloquei, aqui, não está legível, mas para vocês verem que você pode dividir aí. Aqui nós temos 4 OKR. Então, aí tem o peso para cada KR, para você poder, no caso, chegar no 100%. Então, é distribuído pesos. Então, você pode trabalhar com uma meta, 2, 4 metas, 5 metas, e aí você pode até atribuir peso para você conseguir esses resultados. Um outro exemplo aqui com 3. Então, temos aqui um peso 40%, 30%, 30%, né? E para cada um dos KRs, aqui atingiu esse daqui entre 18% e 19,99% de resultado, então 25% foi atingido. Aí o outro tal 25%, 29% a 21,99% e assim vai até preencher tudo. Quando preenche é o 100% dessa meta, que corresponde ao peso de 40%, por exemplo. E assim sucessivamente para as outras metas que estão aqui. Aqui é um exemplo, no caso de um OKR tático, né? Onde nós trabalhamos a área de compras, onde o objetivo principal do comprador aqui é o Cost Avoidance, para atingir o Cost Avoidance. Então, é colocado as métricas aqui, de acordo com os KRs, né? Quais são exatamente aí o baseline e o target para cada um dos elementos, e à medida que ele vai atingindo, né? Que ele vai realizando as ações aqui, isso vai complementando todo esse resultado. E assim vai. Nesse fechamento dessa OKR, considerando todo esse peso aqui para cada uma dessas metas, nós vemos aqui embaixo, pintado de amarelo, está um pouco pequenininho para vocês enxergarem, mas temos aqui 83% das metas projetadas, né? Nesse caso aqui, para esses OKR desse período que foi apresentado aí pelo comprador. Evidentemente, você divide isso por períodos, né, que cada parte do ano é diferente, o começo do ano, o primeiro trimestre, tem um comportamento diferente do segundo, que é diferente do terceiro, que é diferente do quarto trimestre. Então, adequa-se as OKR táticas de acordo com o período da organização e o momento em que você pode atingir as metas. E aí, no caso, à medida que preenche essas OKRs, nós temos então um dashboard, né, onde cada uma das áreas, né, tem seus diversos KRs, aqui, evidentemente, anual, vai atingindo os KRs, a gente vai fazendo a medida. Cada cor pintada aqui mostra exatamente uma etapa que atingiu o KR. Quando não está pintada, por exemplo, a cinza é que ainda não foi atingida. Então, vermelho significa 0,25 foi atingida. Amarelo, até 50% foi atingida. 75% verde e até 100% aqui no caso azul. Então, nesse caso aqui, mede as áreas então têm esse gráfico de progresso médio e progresso médio desejado, como é que anda. E no caso, objetivos estratégicos, aqui entra a diretoria, né? À medida que é atingido, realizado aqui nas áreas, vai realizando também dos diretores. Eles vão monitorando as áreas para poder atingir seus resultados. E aí, a forma de fazer essa medida de acompanhamento é o reloginho, entra aqui desejado e o médio atingido, colocado aí como exemplo somente para vocês verem. Então, essa seria outra forma de você fazer a medida. Então, tudo acaba sendo aplicado e depois medido pela diretoria. À medida que você implanta, aí você deixa a empresa tocando. No caso, a área está tocando direto esse projeto, nós preparamos e o pessoal está fazendo direto as OKRs, toda essa metodologia. A mesma coisa ocorreu lá com a Tanks, a mesma coisa com a Balagro, os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Então, o grande objetivo é você implantar e deixar a empresa funcionando com as ferramentas. Não é você criar dependência da empresa para você, no caso, fazer as OKRs e realizar para eles as OKRs. Isso são as OKRs, né? Como é que você sintetiza até o final no dashboard. E aí nós temos aí o OKR Meeting. Durante o ano todo, existem fases em que você está reunindo para você poder, no caso, entregar as OKRs. Então, aqui tem uma cadência de OKRs para, exemplo, aqui 2021, da empresa X. Então, começa lá com a visão, que deve transformar numa missão. Essa missão entra aí a cadência estratégica e a cadência tática. No primeiro momento, a visão da empresa, que eu falei para vocês, né? Procura revisitar a visão, ver se está muito clara para que a missão seja clarificada e seja execuível. Depois da definição das estratégias para o ano,
Isso daqui geralmente ocorre ligeiramente antes do período que você vai trabalhar. Então, outubro, novembro, essas duas reuniões, né, acabam acontecendo para você poder realizar. Depois tem aqui uma cadência tática, então é montada as OKRs, então tem a cadência de acordo com o trimestre que você vai desenvolver. Então cada trimestre tem uma cadência de acompanhamento para você poder realizar. Evidentemente você cria aí toda uma estrutura, né, de datas para ficar claro durante o ano todo qual é o compromisso que tem para fazer exatamente o tipo de reunião naquele momento. Isso é agendado e é distribuído para todos. Cada final de trimestre é feita uma revisão, né, do ciclo, e essas revisões poderão ser corrigidas OKRs, refeitas OKRs, criadas novas OKRs, em função exatamente dessa cadência tática para conseguir a cadência estratégica. Geralmente essa revisão, né, se dá, no caso, no final de período, 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro, 31 de dezembro e assim por diante, né? São essas cadências de reuniões que ocorrem. Para vocês poderem ver toda a estrutura, a visão do objetivo, então o que é feito, né, negócio da empresa, base de toda a estratégia, como eu disse para vocês, elabora aí o Business Project, análise de proposta de valor, matriz Oceano Azul, se for o caso, matriz SWOT, análise de 5 forças de Porter, constrói-se o BSC, Balance Scorecard, ou no caso, para a gente poder descobrir quais são os indicadores que você vai trabalhar, e a partir daí você elabora, então, as OKRs a partir do BSC. Fica muito claro, né, muito lógico, e as pessoas entendem com facilidade. Faz as definições das estratégias, né? Geralmente é top-down, qual é a estratégia, estabeleceu a estratégia, passa para áreas táticas, né? Estabelece as táticas e aí passa então para as áreas, as equipes e os colaboradores. Elabora os OKRs. Aí é validado com o top da organização. Então nós temos aqui top-down e bottom-up, é o ciclo para você poder estabelecer OKRs. Então tem que envolver muito a equipe para haver esse comprometimento, essa transparência que eu coloquei para vocês. E aí a importância do acompanhamento, né? Agenda quinzenal de monitores da meta, líderes de equipe, por exemplo, então é feito quinzenalmente reuniões para fazer o acompanhamento. Essa disciplina é fundamental para que as coisas realmente aconteçam. É feito então com as equipes, depois feito reuniões, né, mensal com todas as equipes. Aí envolve todas para que haja compartilhamento, para todos que todos entendam exatamente como é que estão indo essas OKRs. Na revisão do ciclo final de cada trimestre, conforme eu já mostrei para vocês naquela cadência que foi apresentado, né? Basicamente você vai avaliar o ambiente do negócio, revisitar estratégias, reavaliar OKRs com todos os líderes de equipe, definição de novas OKRs, líderes de equipes, e aí definição de OKRs, quando necessário, início do trimestre, e aquele processo top-down, bottom-up, para você estabelecer, para envolver toda a liderança e toda a equipe e conseguir esses resultados. É importante um calendário, né, de OKR, e geralmente quando eu faço esse trabalho tem duas ferramentas fundamentais. Quando envolve sócios para diretores ou acionista para diretores, geralmente eu faço um documento, né, um contrato de gestão. Então, o contrato de gestão, eles asseguram, a partir dessas metas montadas, que eles vão atingir aquilo que se propõe para os acionistas, para os sócios e assim por diante. Quando é dentro de equipes, para você poder fazer com que as OKRs elas ocorram, geralmente eu celebro com eles, eu faço um manifesto. Então esse manifesto é o resumo de tudo aquilo que deverá ser feito para conseguir atingir esses resultados. E a fixação de datas é fundamental para que eles tenham clareza do compromisso de fechamento de metas para conseguir os resultados. Uma OKR Meeting, como é que ela ocorre? Tem uns tópicos que nós vamos trabalhar, selecionar o nível, ver as barreiras de bloqueio que acontecem nas OKRs, resolver problemas, fazer aí escalar, né, se for o caso, e encerrar. Os passos para isso, a perspectiva geral, outras perspectivas e acompanhamento. Nessa perspectiva geral, então aí entra a OKR, performance pela perspectiva da liderança, OKR da performance pela perspectiva da equipe, né, e a revisão das ações da última reunião. Nesse caso aqui, a perspectiva geral feita pelo líder, aqui pela equipe, outras perspectivas, e acompanhamento pelo líder.
Aqui entra a questão da minutagem, quanto tempo você deve gastar para cada uma delas. Então, nesse caso aqui, 1 minuto, 3 minutos, 1 minuto, eu vou explicar para vocês por que é importante essa quantificação de tempo. Barreiras e bloqueios, identificar os problemas, identificou, então, quais são os impedimentos, se é de entrada do processo, se é pessoas, revisitar OKRs associadas, né? De repente tem ligação com outras. Aqui a equipe aqui faz isso, 3 minutos. Resolver problemas, descobrir qual é o problema, fazer a discussão em cima do problema, decisão. Aqui nós envolvemos, então, muitas vezes experts. O problema não está no nível da equipe ou da área que está desenvolvendo o OKR. Então, traz especialistas para ver o parecer deles sobre aquilo. Então, de repente, tem lá uma OKR que tem alguma coisa a ver com a parte financeira. Então, traz lá o financeiro para ele dar o parecer dele sobre aquela situação. De repente, alguma coisa de engenharia, alguma coisa técnica, traz lá o engenheiro responsável para poder dar o parecer. Sempre de maneira muito dinâmica. A discussão, a equipe explora o entendimento e opções, gerada a partir desse expert, e aí então toma a decisão, usa o mecanismo de tomar decisão, se for o caso, né, da equipe, e alinhar para a ação. Captura isso na OKR e toma as ações para você poder desenvolver. Aqui então envolve expert, a equipe e o líder. E o tempo para isso daqui, 5 minutos no máximo. Escalar, grandes problemas, de repente não está nesse nível de você resolver, de repente tem que buscar lá diretores, tem que buscar sócios ou alguma outra entidade nesse caso. Então aí faz a revisão dos grandes problemas, né, aparentes, e para poder escalar. Então o líder faz isso de maneira bem dinâmica também, sem perder muito tempo. E encerrar, né, o fechamento, faz toda revisar aí os contratos, redefine novamente os OKRs, para garantir aí 100% de comprometimento e marcar reuniões de sequência. E aí o líder e o minuto. A estrutura de uma reunião de OKR Meeting, ela deve chegar a 15 minutos. É lógico, quando você está implementando, é difícil você conseguir chegar nesses 15 minutos. Então já aconteceu comigo, onde você começa 2 horas de reuniões, 1h30 de reunião, 1h30. Quando você chega em 15 minutos, significa que a equipe está madura, que ela já entendeu todo o processo e elas têm facilidade para poder fazer esse trabalho. E não pode ser algo doloroso, né? Uma reunião para você, no caso, cantar OKR para você resolver OKR. Nessas situações, o principal ponto que nós vamos trabalhar são as barreiras e bloqueios. Aqui lista os problemas não resolvidos, né? Por que você não resolveu, qual foi o motivo, faz uma análise e verificação dos problemas do OKR, e a partir daí, então, resolve os problemas, o que você vai fazer. Nesse caso, né, convida especialista para conhecimento maior sobre aquilo, e somente é envolvido naquele momento em que você precisa, para não desperdiçar o tempo dele. Então, muita objetividade nas reuniões para conseguir, portanto, esses resultados. Resumindo, as reuniões de apresentação de resultados, né, deve ter aí o monitoramento das metas, que leva ao resultado dos objetivos, reuniões quinzenais, reuniões mensais. Basicamente, os participantes terão um tempo para apresentar o resultado e discutir as diferentes situações, e não entra, quando está começando a desenvolver o trabalho, no primeiro momento, eles começam a explicar o que aconteceu em detalhes e tal. Quando vai acontecendo o amadurecimento, eles basicamente só cantam as OKRs que tem problema. Tal OKR, não sei o que, tal, não vou atingir a meta por isso, mas eu vou fazer isso, pronto. É cantar a meta e dizer o que vai fazer para conseguir o resultado que se pretende. E aí você vai chegando ao amadurecimento. Foco, rapidez, efetividade e engajamento é o grande objetivo. Resumindo, as reuniões de apresentação de resultado tem 3 passos. Quais são os OKRs que estão desencaminhados? Não interessa aqueles que estão indo bem. Por que os OKRs estão desencaminhados? Quais são a razão por que nós está conseguindo atingir aquelas métricas? E o que vai ser feito para o OKR ser novamente colocado no eixo? Basicamente, esses são os 3 passos, né? Quais ações serão feitas, que correções serão tomadas e bola para frente para conseguir o resultado. Ok?
O foco deve ser sempre no que vai ser resolvido e não explicado por que o problema. Ou seja, você não trabalha o passado, você trabalha o futuro, você trabalha a estratégia. Então, o que eu vou fazer para poder colocar novamente as OKRs no eixo? O processo, cada trimestre, é esse daqui, top-down, bottom-up, né? Esse processo, esse ciclo virtuoso, para poder, no caso, desenvolver. E aí vai as premissas para o OKR dar certo. Primeiro, ter um responsável pelo projeto. É importante ter um mentor, né? Montar e conduzir o projeto para que ele tenha sucesso. Aplicar a metodologia dos OKR, disciplinar reuniões e preenchimento de planilhas, e alguém que não boicote o processo. Okay? Porque pode ser que, se não for muito forte, né, a metodologia, e se ele não é muito aceito pela diretoria, poderá haver boicotes. Né? Então, tomar cuidado com isso. Definição de champion. O champion é uma figura que ele está procurando fazer com que as coisas aconteçam. E esse champion, sabe aquele cara chato que tem na empresa? Esse é o cara ideal para ser o champion. É um cara que, quando ele chega, as pessoas já começam a arrepiar. Ou seja, é fundamental que as pessoas tenham alguém para estar vendo, monitorando as metas para conseguir o resultado. À medida que nós temos esse champion, esse tipo de pessoas, gente, na prática, funciona muito bem, as coisas acontecem. Os OKRs são metas desafiadoras, conforme eu já disse para vocês, não podem ser impossíveis, mas não podem ser fáceis. Deve ser desconfortáveis e provocar o desconhecimento, para tirar a pessoa da zona de conforto. Se forem confortáveis de atingir são processos, portanto, já tem processo, já existe, não é um desafio. Então, tomar cuidado para quando a equipe montar, né, um OKR, não ser um OKR que seja processo. A cultura por resultados é um pensamento estratégico, é sempre você pensar no futuro para conseguir o resultado, né? Buscar novos objetivos, e os OKRs, né, são desafios, provoca desconforto e traz novos resultados. Cada ação do dia deve estar ligada ao objetivo estratégico. O que eu costumo dizer nas empresas é o seguinte, que o que eu faço hoje tem que estar conectado com aquilo que é o futuro. A minha ação não deve ser operacional, só apaga incêndio, estou fazendo para resolver. Ele tem que estar conectado com o objetivo estratégico da organização para que realmente a OKR seja efetiva e traga resultados. Outra premissa para o OKR dar certo é as metas do mês devem ser fechadas disciplinarmente. Acontece no começo, as pessoas não têm essa disciplina. Muitas vezes, quando estou monitorando esse processo, quando eu sou mentor do processo, eles acabam fechando junto comigo quando eu chego na organização, mas tem que ter uma cultura que eles fecham isso, independente de ter alguém que esteja lá cobrando o tempo todo. Reuniões mensais, um ponto importante aqui. Todas as metas que, quando estou fazendo a mentoria, que me apresentam, tem que ser validada pelo líder. Né? Eu não posso validar metas, eu sou apenas o que estou fazendo o monitoramento do processo. Quem tem a responsabilidade por tudo isso é a equipe, é o líder da equipe. As reuniões mensais de acompanhamento com todas as áreas, as metas deverão ter seu progresso apresentado, reportar o motivo do porquê, de qual a dificuldade, em caso de não atingir, apresentar o que será feito, e não serão consideradas quaisquer justificativas. Não se aceita justificativas em reuniões de OKR. E a brevidade da reunião. Né? As reuniões devem ser o mais breve possível. Se nós chegarmos nesses 15 minutos, significa que você implementou de forma eficaz as OKR, já existe uma cultura na organização. Ok? Então, essas são o conteúdo, são os conceitos que eu queria apresentar para vocês, a metodologia, vocês possivelmente já conhecem, mas afinar um pouco mais, colocando isso mais na prática, porque existe muito material no mercado, só que são muito teóricos, não que são muito teóricos, explico de maneira até prática, mas para você colocar isso realmente na prática não é tão simples assim, porque tem que haver aqueles entendimentos que nós comentamos aqui. E para você montar uma estrutura como essa, precisa de um esforço maior do que simplesmente você fazer uma OKR. Ok? Pessoal, nós pretendemos, né, vamos lançar um curso onde nós vamos falar sobre o OKR mais detalhado, então vamos apresentar isso para vocês em breve, vocês serão comunicados para vocês terem esse acesso, essa informação.
para vocês poderem, no caso, de acordo com o interesse de vocês participarem. E também mentoria, caso vocês tenham interesse, né? Vocês entrem em contato, que nós, no caso, apresentaremos para vocês, né, uma forma de fazer esse trabalho. E, portanto, estou à disposição de vocês. Alguma pergunta? Temos algum tempinho, são quase 9 horas. Estou à disposição para vocês, alguma pergunta, caso vocês tenham, que eu possa esclarecer e com isso deixar mais útil esse nosso encontro.